como é que eu cheguei aqui, né? Eu sou formada, na verdade, sim, eu sou formada em Relações Internacionais. E aí, depois que eu formei, eu sou aqui de Belo Horizonte, né? E aí, acabei de formei, morei em Curitiba 1 ano, para trabalhar com relações internacionais, eu trabalhava no escritório dos escoteiros no Brasil. Eu sou escoteira, não sei se vocês sabem também. Eu ainda ia citar isso. Eu ainda ia citar para você conversar um pouco sobre isso. Fala aí um pouco do escotismo. Eu sou escoteira desde 6 anos de idade. E aí, eu sou apaixonada com escotismo. Escotismo também dava para fazer um programa todo sobre isso, mas como o negócio é futebol, mas sou absurdamente apaixonada. E aí fui trabalhar no escritório dos escoteiros em Curitiba, que fica o escritório nacional fica em Curitiba. Daí fiquei 1 ano trabalhando lá com relações internacionais dentro do escotismo. E aí voltei para BH 1 ano depois. Não consegui continuar muito nessa carreira de relações internacionais, fiz uma pós lá em Curitiba também, mas acabou que eu não consegui continuar, e aí fiquei um tempo estudando para o concurso e tal, e em Niki, eu estava estudando para o concurso, eu gostei das matérias de direito, e falei, quer saber, vou mudar de carreira e vou entrar para o direito. E aí resolvi fazer a graduação de Direito, enquanto eu estava fazendo a graduação de Direito, eu fiz a pós-graduação em Direito Desportivo, eu já tinha uma graduação, então dava para juntar tudo. E aí formei, agora estou fazendo um mestrado em Direito Desportivo, e aí já venho trabalhando com Direito Desportivo também. Enfim, a resposta de por que eu trabalho com Direito Esportivo é muito simples, porque eu gosto de Direito e gosto de esporte, é só isso. Adoro futebol, sou apaixonada por futebol, e arrumei um jeito de ganhar dinheiro trabalhando nessa área, e juntando direito, que eu gosto, me encontrei no direito. Eu acho que faz sentido porque o esporte tem certas especificidades que precisam ser tratadas e que a justiça comum não dá conta, tanto na questão da matéria do esporte em si, das regras que são tipicamente desportivas, quanto da própria celeridade característica do esporte. Então, a gente está falando de algo que acontece num jogo de domingo que precisa ser resolvido até o outro domingo, porque senão perde o objeto, e a competição em si ela é muito prejudicada. Você prejudica demais a competição se você não consegue resolver as coisas de forma rápida. E a justiça esportiva, ela tem é um dos princípios da justiça esportiva, é justamente a celeridade, para preservar a Constituição. A competição, ela foi criada para preservar a competição. Então, assim, são 2 aspectos que me vêm à cabeça que justificam você ter uma estrutura como a justiça esportiva, que o esporte tem regras específicas que precisam ser observadas e de uma forma célere. Isso a justiça desportiva traz e a justiça comum não daria conta de fazer, não nos moldes que hoje está colocado. Há problemas da justiça esportiva, muitos. Nós somos colegas, né, de Lei em Campo, e na minha coluna no Lei em Campo eu foco na justiça esportiva. Eu já fiz alguns textos fora de justiça esportiva, mas meu foco é justiça esportiva, e já coloquei várias questões das quais eu acredito que precisam ser observadas, precisam ser mudadas. Traga um pouco dessas questões, traga um pouco disso. Que questões você acha que são? Uma delas, por exemplo, assim, a justiça esportiva, para quem não sabe, a justiça esportiva ela é uma organização dentro de um órgão privado. E é interessante, Renato, porque a gente gasta-se muito dinheiro na justiça no Brasil, muito dinheiro vai para o Poder Judiciário no Brasil, e a gente não tem uma prestação jurisdicional de qualidade, pelo menos correspondente ao que se gasta, né? E é o que você falou, a gente edita normas todos os dias, uma produção legislativa intensa, e é engraçado porque a gente cobra dos nossos representantes que eles produzam leis. Então, assim, na época da eleição, fulano apresentou tantos projetos de lei e tal, como se isso fosse uma coisa que a gente quer. Eu não quero mais, eu quero que as leis sejam cumpridas, a gente já tem lei demais. Então, assim, há uma produção normativa intensa e nós continuamos com a insegurança jurídica, não só no esporte. A gente está aqui para falar de insegurança jurídica no esporte, mas há uma insegurança jurídica
não só no esporte, porque a gente não tem... As decisões que são tomadas pelo judiciário, elas se contradizem o tempo todo, né? Então, e a gente discute uma decisão na primeira instância, ela vai subindo, passa 20 anos, você não consegue achar, enfim, esse caminho tortuoso na justiça no Brasil, que é... Enfim, a gente for entrar a falar só sobre isso também, a gente sai um pouco do esporte. Essa produção normativa intensa, essa insegurança jurídica, elas também entram no mundo do esporte, afinal de contas, o esporte não é um mundo apartado da sociedade. Então, é claro que nós também vivemos isso, a nossa lei geral do esporte, que é a Lei Pelé, ela é um remendo, porque desde que ela foi publicada, ela já sofreu tanta alteração. Essa mais nova alteração que a gente está debatendo, que o nosso mundo do esporte está debatendo agora, a lei do mandante, né, a chamada, apelidada lei do mandante. Esse caso ele começa quando o Cruzeiro vai ao tribunal e pede para liberar o público para que o Cruzeiro pudesse pagar uma punição o Cruzeiro estava como punição desde 2019. De 2019 para pagar 5 jogos, né? Eram 5 jogos sem público. E aí o Cruzeiro vai ao tribunal com o argumento de que a cidade daqui de Belo Horizonte já estava liberando público para outros eventos e que liberaria também para o futebol. E aí pede para que liberasse, e daí o Cruzeiro pagaria essa punição, e aí o pedido do Cruzeiro era para pagar a punição. Passada a punição, o Cruzeiro passou a usar a liminar também para ter público. E aí veio o Flamengo, pediu a mesma liminar, sobre o mesmo pedido que o Cruzeiro pediu. Foi concedida a liminar, e aí vieram outros clubes, o Atlético vieram outros clubes e conseguiram a mesma liminar, com o mesmo pedido, mesmo argumento, mesma decisão. Então aqui a gente está falando de insegurança, se é um pedido igual, uma decisão igual. Ok, tá aí tudo bem. Mas aí vamos para o mérito da questão. Quando o presidente da STJD, a gente está falando de liminar, porque isso foi uma decisão do presidente da STJD, isso não foi discutido pelo pleno, ok? Foi uma decisão de uma pessoa só. O argumento do presidente do STJD foi dizer o seguinte: bom, se as autoridades sanitárias locais já permitiram a atividade, já permitiram a presença de público, se as cidades já legislaram dessa forma, e aí a gente lembra que o STF disse que é responsabilidade dos municípios deliberar sobre essas questões. Então, pois bem, se a cidade já deliberou sobre isso, ouvindo as autoridades sanitárias, enfim, quem sou eu, Tribunal Desportivo, para negar? Esse foi o argumento utilizado para liberar todas as liminares, começando com a do Cruzeiro, passando pelo Flamengo, pelo Atlético e todas as que vieram depois. E há duas formas de você fazer uma lei, que uma lei seja cumprida. Você pode colocar sanções nela, ou você pode colocar incentivos, ou você pode colocar os dois. A gente pode encarar a LGPD como uma ameaça, ou a gente pode olhar para o artigo 52, se não me engano, que tem todas as sanções e dizer, bom, se eu não cumprir esse negócio, se eu não me adequar à LGPD, eu vou sofrer todas as sanções que estão aqui. Ou eu posso encarar a LGPD, que eu preciso me adequar a ela é uma lei, eu preciso adequar a lei. Eu posso encarar isso como uma oportunidade. Os clubes estão vulneráveis à LGPD? Sim, todos estão, todas as empresas estão. Vocês têm empresas, né? Vocês sabem que vocês precisam se adequar. Os clubes também. Os clubes não estão nas exceções que o artigo 4º da lei traz. Portanto, eles precisam se adequar. Há sanções para quem não se adequa? Sim, há sanções para quem não se adequa. Uma delas é, por exemplo, uma multa, sanções administrativas, né? Uma delas é uma multa. Há sanções de proibição de usar dados pessoais, por exemplo. Imagina se eu proíbo uma empresa ou um clube de usar dados pessoais. Fecha a porta, né? Como é que você vai trabalhar sem dados pessoais? Bom, há sanções do ponto de vista jurídico também, do ponto de vista fora do administrativo. Então, eu falei de multa, eu falei de proibição, estudo administrativo. Também há sanções se eu
se eu encarar um processo, tanto proposto pelos titulares quanto o Ministério Público, por exemplo, por meio de uma ação civil pública, mas eu posso também olhar para a LGPD como uma oportunidade de conhecer o meu negócio interno, conhecer os meus processos internos, porque eu vou precisar fazer um mapeamento dos meus dados pessoais, de quais os dados pessoais a minha empresa utiliza. Quando eu falo empresa, serve para clube também. E NIC, eu conheço eu faço esse mapeamento e eu conheço os dados que eu tenho uma base de dados, eu tenho um produto nas mãos, é isso, é um petróleo. Então, eu posso usar essa base de dados para gerar uma inteligência, para gerar uma renda de forma regular com essa base de dados.